Fala, Gás Nobre, vamos lá para mais um exercício. Essa questão do Enem de 2014, ela diz respeito aos métodos de separação. E ela fala aqui que o principal processo industrial utilizado na produção do fenol é a oxidação do cumeno, que é o isopropilbenzeno. Ao reagir com o oxigênio, vai estar sofrendo uma reação de oxidação. Com um catalisador ali para acelerar essa reação, ele forma o hidroperóxido de cumila, que depois se decompõe em fenol mais cetona. E aí ele está dizendo que após o processo dessa síntese, de todas essas reações, esses dois insumos, ou seja, o fenol e a acetona, devem ser separados para comercialização individual. Então, considerando as características físico-químicas de cada um deles, dos dois insumos formados, o método utilizado para a separação da mistura em escala industrial é... Então, Gás Nobre, tanto o fenol quanto a acetona, eles são polares. Se eles são polares, eles se misturam, São líquidos miscíveis. Então, como que a gente vai separar dois líquidos? Porque tanto a acetona quanto o fenol estão no estado líquido, certo? Vamos ver as alternativas. A filtração é um método de separação de líquidos e sólidos. Então, por exemplo, você tem lá a água e o café, uma mistura heterogênea entre líquidos e sólidos. Aqui nós temos dois líquidos, então não tem como eu filtrar dois líquidos, certo? Então, não é a letra A. Letra B. Esse tipo de separação de mistura ocorre entre sólidos e sólidos. É o caso, por exemplo, do amendoim e a casca dele. Quando você faz esse processo de ventilação, ou seja, quando você joga uma corrente de ar, aquilo que é mais leve vai ser levado por ela. No caso, a casca é mais leve e o amendoim fica. Então, esse tipo de método não é eficiente para esse caso. Próximo, decantação. A decantação ela pode ocorrer tanto com líquido, mais líquido, como sólido, mais líquido. Nesse caso aqui, nós temos também, assim como aqui na filtração, são heterogêneos, certo? Aqui do mesmo jeito. O que acontece? As densidades aqui são diferentes, assim como aqui no amendoim e na casca também. Isso faz com que o líquido, ou o sólido ali, o composto que seja mais denso, ele vá para baixo. E aquele que é menos denso fica na parte superior. É o que acontece com a limpeza das piscinas. Aquelas partículas mais densas, elas ficam no fundo. É o caso também do óleo e da água, certo? O óleo ele é menos denso, então ele fica por cima. Não é ventilação, não é a decantação. Letra D, evaporação. Bom, a evaporação ela ocorre entre líquidos e sólidos. E aqui nós temos uma mistura que é homogênea. Nesse caso, temos como exemplo o sal e a água. Se a gente deixar a água e a água evapora, fica somente o sal. Então, nesse caso, existe um componente que se perde, que vai embora, que é a água. Ela evapora, e fica o sal. Então, também não pode ser. Letra E. Destilação fracionada. Nesse caso do fenol e da acetona, vai ocorrer a destilação fracionada porque os dois possuem pontos de ebulição que são diferentes. No caso aqui do fenol, por exemplo, ele possui ligações de hidrogênio. Sendo assim, o ponto de ebulição do fenol é maior do que a da acetona. Como a destilação ocorre por aquecimento, aquele que for mais volátil vai primeiro e depois passa por um condensador, do estado líquido para o gasoso, para o de vapor. Então, o outro que tem um ponto de ebulição maior, que no caso é o fenol, ele fica, e a acetona vai embora para outro recipiente. Então, a destilação fracionada é o mais ideal. Lembrando que a destilação ela pode ocorrer entre um sólido e um líquido. Nesse caso, a destilação ela é simples ou ela pode acontecer entre líquido e líquido. E essa destilação ela é chamada de fracionada. Tanto a destilação simples quanto a fracionada ocorrem em misturas que são homogêneas. Então é isso, Gás Nobre, a alternativa correta é a letra E. Até a próxima!